Olá a todos, estamos dando início aqui ao nosso primeiro podcast do time da União. Candidatos que estão à disposição para concorrer ao CREA, à Mútua. Me chamo Fred Anders, estou candidato à presidência do CREA e gostaria que vocês aqui se apresentassem e qual cargo está se pleiteando nesse processo eleitoral. Olá, me chamo Elisa Nunes, sou engenheira civil, estou candidata a diretora administrativa. E aí, Fred, como é que tá? Tudo bem? Sou engenheiro eletricista, estou como candidato a diretor-geral da Multa e estamos buscando fazer o melhor a cada dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Wellington César Teles, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e me coloquei à disposição juntamente com o nosso time para a diretoria financeira da Mútua. Bom, esse é o nosso time, o time da União. Bom, dando início aqui na nossa conversa, né, acho que o mais importante é a gente saber o que motivou, quais são os propósitos que levou vocês a aceitarem esse desafio, colocar o nome à disposição desse cargo pleiteado. O que me levou à motivação de estar junto aqui foi a equipe, a segurança, a credibilidade que cada um tem. E uma das coisas que eu mais prezo hoje é a liberdade. Os meninos me deixaram muito tranquila quanto a isso. É uma coisa nova para mim, coisa que eu sai totalmente da minha base, mas que eu não costumo fugir de desafios. Então, a minha vida inteira foi pautada em desafios e eu aceitei. Então, da mesma forma que eu amo o esporte, amo a atividade física, amo o que eu faço, porque é com esse ânimo todinho que eu vou levar a nossa campanha até agora. Eu agradeço a cada um dos meninos e muito obrigado por me deixar livre para fazer o que eu quero e o que eu acho que vai dar certo. E você, meu amigo Evandro? A Elisa colocou muito bem, né? A gente também está nesse mesmo desafio, mas assim, não a parte da atividade física tanto assim, né? Mas os desafios nós gostamos. Vamos tentando. Não era meu plano inicialmente para esse ano, porém tudo convergiu para isso, né? O que a Elisa pautou é muito interessante sobre a liberdade que a gente teve. O Fred sempre nos deu essa liberdade, a gente confia muito nele e o espaço que a gente teve como grupo, como a engenharia elétrica, como a engenharia no geral, me trouxe até aqui. A minha família me deu bastante apoio, algo que sem isso eu não estaria nesse pleito, nessa campanha. E os nossos amigos, eu falo muito que não é eleição contra ninguém, não é eleição de chapa A contra B, é uma eleição a favor da engenharia, né? Então a gente quer fazer o bem para todos os engenheiros, para todas as classes. Eu sou engenheiro eletricista, mas eu estou como engenheiro geral. Então, podem confiar comigo, podem contar comigo, todas as classes. E é o que a gente trouxe como mensagem, vamos continuar levando. Time da União, união de todos. Fred, Evandro, Elisa, como vocês sabem, eu sou apaixonado pela nossa profissão. Fred juntou todo esse time que representa, sem dúvida, o título que a gente escolheu para a campanha como time da União. Então, toda essa proposta que a gente formulou em conjunto foi o que me motivou a estar aqui. Eu acredito muito que a gente pode fazer a diferença, tanto no CREA quanto na Mútua. Então, a motivação é esse amor, essa paixão pela profissão e a possibilidade de tentar fazer melhor, de tentar melhorar o dia a dia de todos os profissionais e trazer uma união da nossa classe que, sem dúvida, será muito diferente de tudo que a gente já viu, porque vamos fazer acontecer, eu tenho certeza. Então essa é a motivação, acho que de todos que estão aqui para fazer um sistema mais justo e melhor cada dia. Pontuaram muito bem essa questão, né? A gente pega umas palavras de destaque, questão da união, né? E não é a união, não acredito ser a união apenas de diversas formações, porque, igual eu sempre pontuei, né? Essa questão de formação é uma questão nossa para o nosso exercício profissional. Mas quando nós colocamos o nosso nome à disposição desse processo coletivo, nós somos engenheiros, né? Então, a gente, na hora de avaliar um processo, eu digo isso na minha experiência enquanto diretor da Mútua, hoje licenciado, mas nós temos que olhar a necessidade do profissional. O título é a formação a qual ele desempenha as funções dele. A nossa visão tem que ser ampla, justamente sem olhar quem está solicitando, porque vocês que estão à disposição, no caso, para a diretoria da Mútua, né? O cargo que eu hoje estou licenciado, mas vocês têm esse principal cuidado dentro do nosso sistema, porque a Mútua é uma caixa de assistência, ela está ali para ser a mão amiga dos profissionais. Então, o profissional que requer algum auxílio da Mútua, seja ele reembolsável, seja ele não reembolsável, ele requer porque ele está numa situação de
necessidade, né? Muitas vezes de necessidade, e a gente não pode, tem que ter uma visão humana mesmo, não de classista, né? De, é meu colega engenheiro civil, é meu colega engenheiro ambiental, eletricista, agrônomo. Não, nós temos que ter essa visão justamente, e vocês estão muito bem, foram muito bem, não vou dizer escolhidos, né? Foram muito bem apresentados pelos grupos que nos ajudam, porque vocês têm essa mesma visão de fechar o olho em tese e abraçar a dor de quem está solicitando o recurso. E a mútua tem essa função, certo? Isso é muito importante. Bom, e assim, já levando já mais para a questão das nossas dificuldades enquanto profissionais, né? Que todos nós 4 aqui, somos da iniciativa privada, tem uma passagem pela iniciativa privada, hoje está no departamento público, mas tem a prática da engenharia, né? Então, nós que estamos na execução da engenharia sabemos as dores dos nossos colegas, porque nós também vivemos as mesmas dores, né? Constantes, frequentes, e nós estamos colocando esse número à disposição, vocês, a Mútua, eu, ao CREA, para justamente a gente tentar solucionar isso, buscar novas alternativas, uma nova visão. O que vocês veem assim hoje como dificuldades do sistema, dos profissionais, né, melhor dizendo, vivem dentro do sistema profissional hoje, seja na Mútua, seja no CREA, seja junto ao Confea, seja no mercado de trabalho? O que vocês conseguem visualizar, assim, umas dores dos profissionais? Em primeiro lugar, gostaria de pegar um gancho na sua fala anterior, a questão de empréstimos, né? Acho que ninguém quer fazer dívida. Ninguém sai de casa e fala, hoje eu quero fazer uma dívida. Então, se a pessoa procura uma multa, é por uma questão de vulnerabilidade mesmo. Então, a gente tem que ter esse olhar humano, a gente quer trabalhar muito nos benefícios coletivos, né? Como o time da União, então a gente não pode focar somente em benefícios individuais. Muita gente hoje vê a multa como a questão do empréstimo, mas existem várias outras vertentes, vários outros benefícios coletivos, a questão do Total Pass, questão de home care, questão de saúde, plano de vida. Então, vamos tentar focar bastante nisso. Voltando à sua pergunta, algo que eu me orgulho muito e quero continuar orgulhando bastante disso é perguntar qual é o seu meio de vida, mano. Eu sou engenheiro, vivo da engenharia, estou entrando a primeira vez num cargo eletivo, então não esperem que futuramente vocês vão falar qual que é o seu meio de vida, mano. Você é político. Não pretendo isso, não quero viver disso, quero continuar sendo engenheiro, continuar convivendo com a engenharia. Tenho bastante orgulho disso, minha família tem bastante orgulho disso, minha mãe foi uma das pessoas que falou, não vira político não, meu filho. Então, pode confiar, talvez a gente vá para cargos suscetivos ao Fred, que é hoje em dia, a gente espera que ele faça uma gestão, quem sabe 2 muito boas, confiamos muito nele, mas continuaremos vivendo a engenharia, continuaremos prestando serviço, continuaremos tendo nosso CNPJ aberto, porque é algo que a gente tem que se orgulhar, né? Não vejo que o conselho possa ser usado como um trampolim político. É algo que eu bato sempre na atleta e vou continuar batendo. Você pontuou uma coisa muito importante, Evandro, e assim, fica até para provocação para vocês que são candidatos à Mútua, né? É justamente um ponto que foi muito discutido enquanto os encontros nacionais nos últimos anos da Mútua, né? As outras diretorias de outros estados, que é justamente essa necessidade de focar nos benefícios coletivos. Por que disso? Porque todos sabem que a fonte de renda, de receita da Mútua é as RTs, né? É a principal fonte de receita da Mútua. E o nosso estado é um estado pequeno ainda, se comparar a outras caixas, principalmente do Sul e Sudeste, né? Então, para vocês terem a noção dessas visitas que nós estamos fazendo, um profissional questionou por que a gente emprestava um valor tão abaixo ainda, né? Aqui no Tocantins, em comparação a São Paulo, aos outros grandes centros, né? E aí eu retornei para ele a pergunta se ele tinha ideia de quanto que a Mútua Tocantins recebia mensalmente dessas RTs, porque cada RT que o profissional paga, hoje está em R$103, se eu não me engano, né? 108. Cada RT paga 20% desse valor vai para a Mútua, né? Só que desses 20% que vai para a Mútua, na Mútua regional só chega a 14%, que é uma parte ainda fica retida na Mútua sede para as despesas operacionais. Bom, resumindo, ele achou, na suposição dele, porque nós profissionais anotamos muitas RTs, né? Eu conheço profissionais aí que a gente já viu casos de profissionais que anotam quase 1.000 RTs por mês, não digo dizer por ano, já vi casos por mês.
Inclusive foi um questionamento na época do TCU com relação a isso, mas tem todo o sistema de fiscalização. Bem, enfim, a arrecadação, em tese, nos grandes centros é grande. No Tocantins, a nossa média de recebimento, né, tá em R$80 mil. E aí, então, você vê que não é a nossa principal fonte de receita se for para a gente conceder os benefícios reembolsáveis. Então, parte também que também soma-se o pagamento dos benefícios, ok. Mas nesses últimos anos, nós tivemos que fazer justamente esse reequilíbrio do caixa da Mútua Tocantins, porque a Mútua, essas caixas menores, recebiam um aporte adicional da sede, né? Assim como o CREA também recebia. Só que esses recursos foram meio que reduzindo a ponto de cortar. Então, hoje nós rodamos a caixa, a Mútua roda com recursos dela mesmo, certo? E nisso se faz necessário, como eu disse lá no início, a Mútua é a mão amiga do profissional, né? Então, se a gente aumenta o teto para alcançar tipo São Paulo, eu vou beneficiar poucos profissionais, sendo que tem muitos profissionais com necessidades que precisam da Mútua. Então, nós precisamos fazer esse reequilíbrio de caixa para poder atender o maior número de profissionais, fazer um ajuste de administrativo. E aí, agora, nesse período, final de 2025 para agora, voltamos o teto para um limite melhor, né? Mas isso tudo é com responsabilidade, porque a Mútua Tocantins, isso serve para vocês que são mutualistas há muito tempo, ela tinha um histórico de chegar até ali no meio do ano e acabar o recurso. Acabava o recurso porque não tinha mais. Então, com esse reequilíbrio de controle administrativo, nós conseguimos estender até o final do ano essa concessão de benefícios. Então, nós estamos ajudando. Para vocês terem uma noção, 24, 25 e até agora 26, no começo desse ano, já foram liberados mais de R$10 milhões para os profissionais, né? Se a gente colocar em número de benefícios, vão dar aí praticamente quase 500 benefícios que foram concedidos. Mais de 500, se não me engano. Certo? Se eu tivesse um teto maior, eu quero 150 mil. Quantos poucos profissionais que nós estaríamos ajudando? Então, assim, a Mútua não estaria atendendo o seu principal objetivo, que é ajudar o profissional. Mas aí fica o quê de questionamento a vocês? A Mútua, se todos os profissionais resolverem ser mutualistas, ela não consegue atender financeiramente todos. Isso é um ponto muito importante. Então, nós temos que trabalhar em conjunto. Aí a ideia de trabalhar em conjunto, o time da União, eleger vocês, diretores da Mútua, eu, a presidência do CREA, para nós criarmos trabalho em conjunto no sentido de melhorar as condições, de gerar mais ARTs, capacitar o profissional, criar novas frentes para ajudar aquele jovem profissional que está entrando no mercado de trabalho, para ele estimular a criar a RT. A RT é o principal fonte de receita tanto do CREA quanto da Mútua. E é aí que a gente vai melhorar o teto. Você chegou nesse ponto, Fred, eu acho muito importante, que eu acho que é essa parceria entre CREA e Mútua que é onde a gente pode realmente fazer a diferença. O CREA melhorando a sua fiscalização, focando no trabalho informal. O que é o trabalho informal? Onde não tem um engenheiro, onde não tem um agrônomo. Fiscalizando leigo. Onde não tem um geocientista. Então, essa parceria CREA-Mútua é o que pode melhorar tanto a gestão de ARTs, para o CREA ter um arcabouço maior de emissões de ART, ou seja, uma defesa à sociedade, porque vai ter um profissional ali na ponta, e, consequentemente, melhora a caixa de assistência, que é a Mútua, porque a arrecadação vai aumentar. Esse conjunto é o que vai tornar viável a vida do profissional cada dia melhor. E um ponto muito importante, a arrecadação aumentar, mas a função nossa não é essa. Confundir, não é arrecadar, não é essa. Mas criar novas frentes de trabalho que vai, consequentemente, melhorar o benefício da Mútua. Porque a RT, a arrecadação, espera-se que ela aumente através de RT. Cada RT emitida é um profissional empregado. É um serviço novo. É um serviço vendido por um profissional que está na ponta. Perfeito. Então, essa arrecadação é legal, é diferente da anuidade, onde o profissional paga e não consegue perceber diretamente um retorno, né? Ele não consegue perceber ali um retorno claro da anuidade. A RT não, a RT significa que ele prestou um serviço, que ele está empregado, que ele tá contratado por alguma empresa ou que ele fez um serviço dentro da sua própria empresa. Então, essa arrecadação via RT, ela precisa ser estimulada, porque ela protege o mercado formal dentro da nossa profissão. Significa que existiu um profissional que prestou um serviço, que foi contratado para tal. Então, essa arrecadação da Mútua é oriunda justamente desse arcabouço aí das RTs, que significa empregabilidade. Perfeito. E focar justamente no que o Evandro colocou lá no começo, os benefícios coletivos. Hoje tem uma procura muito grande, né? Elisa, nossa atleta aqui, né? Nossa atleta do time da União. Tem uma procura muito grande por esses
segmentos de saúde, bem-estar, né? E você, como colega e atleta, vê muitos profissionais participando desses movimentos também, né? E assim, já aproveitando o gancho do Fred, eu lembrei do nosso lançamento da campanha, né? É até engraçado pensar que o que eu mais escutei foi assim, nossa, você é atleta, então bora atrás de benefício para colocar nossos filhos, pra gente entrar, o benefício de uma academia, algo do tipo. Aí o que eu gostei, assim, que o Fred sempre me deu oportunidade foi o quê? O Fred é muito aberto quanto a isso. Tanto faz pequenos profissionais, iniciantes, na nossa evento de lançamento, tinha os meninos que nem formaram ainda, estão iniciando, até para conhecer. E foi justamente uma oportunidade que a Mútua me deu que eu comprei meu primeiro carro. Inclusive, esse ano, eu precisei de novo, eu até estou aqui para fazer um agradecimento para o Fred. Como mudou a Mútua. Mudou demais, assim, o contato com os funcionários, o contato com você, eu precisei de você. Fred, vem aqui no meu serviço para os meninos conhecer, porque tem gente que fala, eu não vou entrar nisso, mais uma coisa para pagar. Aí eu falei, então tá bom, vou ligar pro Fred na hora. Imediatamente ele estava em Palmas, ele foi lá no nosso serviço, lá no DICEI, conversou com os meninos, conseguiu 4 pessoas para associar ao mesmo tempo os meninos. Nossa, e aí eu falei, eu já peguei 4 empréstimos, então, para mim, mudou minha vida. Mas tem a responsabilidade. Tem gente que fala assim, eu vou pegar e não vou pagar. Não, gente. Nós também temos responsabilidade quanto a isso. Porque se a gente pega, precisa pagar, porque tem outras pessoas que vão utilizar do benefício também. E é isso que eu corro atrás hoje, o quê? Não só priorizar quem já tem. Quem já tem vai conseguir aumentar mais ainda, mas eu consegui escutar os meninos, pelo menos da elétrica lá, falando, gente, vamos ver benefícios com um prazo de carência para movimentar a caixa. Eu fiquei pensando, nossa, os meninos têm muita coisa para desenvolver. E é sobre isso. Nossa equipe da União é isso, né? É estar de portas abertas, até para conhecer. Tem gente que fala, o que o CREA tá fazendo? O que a Mútua tá fazendo? Chama, gente. Vamos chamar. Igual eu fiz com o Fred. Chamei o Fred. Lá dentro do meu serviço, ele foi lá, explicou tudo. Não vamos ficar só batendo boca com ninguém. A gente prova, na parceria, mostrando que é isso que vai fazer acontecer. Então, é sobre isso a união nossa. E eu agradeço muito a oportunidade de você estar aqui. Fred, eu posso fazer a vez um pouquinho do apresentador aqui, fazer uma pergunta para ti? Mas sempre. É o seguinte, tanto eu, Elton e Elisa, a gente entrou no projeto por acreditar muito na questão da união e de espaços, né? E a gente sabe que a presidência do CREA é o maior cargo dentro do Conselho Regional. A gente quer que você nos diga o que você vai fazer de diferente do que tem acontecido. A gente vê que hoje o CREA se fechou muito para pequenos grupos. Não para cursos, não para classes, mas para pequenos grupos. Então a gente quer esse compromisso que o CREA seja aberto para todos. Que todos os grupos façam parte, porque a gente já sabe que no poder a pessoa vai buscar quem é de confiança, quem está junto. A gente quer saber como você quer tratar isso durante a sua gestão. Eu acho que uma palavra muito importante a se corrigir inclusive na sua pergunta, é essa questão de poder, né? E aí fica, vocês que já têm um convívio certo comigo, sabem que poder não tem essa vez, vamos dizer, na nossa gestão, né? Porque apesar de estar como hoje licenciado, diretor-geral da Mútua, eu nunca me coloquei acima da instituição, porque eu vejo que a instituição tem que ser fortalecida, preparando ela para a sucessão, né? A instituição tem que conversar com instituições, não pessoas têm que conversar com pessoas. Quando eu converso, eu vou conversar com alguém que representa algum outro cargo, a gente está ali conversando entre instituições. Hoje eu estou naquele cargo, amanhã pode ser que, se Deus quiser, vocês, e vai estar um trabalho consolidado, pronto para manter aquele diálogo, né? E isso se faz necessário também dentro das instituições, dentro do próprio sistema, no caso a Mútua e o CREA. E é uma dificuldade que nós tivemos muito grande, né? Não foi, muitas pessoas colocam, a Mútua saiu de dentro do CREA. Primeiro, o CREA estava no local provisório, e vocês, profissionais já há muito tempo de profissão no Tocantins, sabem que historicamente a Mútua sempre esteve alocada assim, dentro de uma sala dentro do CREA, escondida, não tinha visibilidade. E aí, meu maior desafio ainda período eleitoral, as pessoas, mas eu não sei nem o que é Mútua. Eu falei, a Mútua precisa ter alguma vez na questão da comunicação. E quando assumimos a diretoria, a gestão da Mútua, nosso primeiro passo foi trabalhar para a Mútua ter um local
provisório hoje ainda, porque ela se encontra num local alugado, mas com certeza vão dar andamento futuramente esse segundo semestre e dar continuidade com vocês para poder ter uma sede própria, porque a Mútua precisa ter visibilidade para o profissional enxergar que ali também é a casa dele. Lógico, o melhor seria estar junto com o CREA? Seria, é o ideal, mas desde que ela tenha também um espaço de relevância dentro daquela área administrativa, né, daquele prédio. Até porque a Mútua, em todo esse histórico, ela nunca teve de graça nos locais que ela ocupou, ela sempre pagou, né? Então ela paga o aluguel. Então nós saímos daquela situação para ter mais visibilidade. E olha o retorno. Em 2 anos de gestão, nós conseguimos alcançar mais de 650 novos inscritos. Tanto é que em 2024, no primeiro ano de gestão, a Mútua Tocantins, olha só, a Mútua Tocantins a nível de Brasil, lógico, na sua proporcionalidade, foi a Mútua segunda colocada como maior número de novos associados. Então, assim, são barreiras que nós vamos rompendo, vencendo, né? Um grande desafio hoje que trabalhamos é a questão da inadimplência, que a Elisa muito bem colocou. Muitos profissionais ainda vêm, como que eu posso dizer, pegam um recurso para um carro, o carro não fica alienado, então ele acha que pode pagar do jeito que quer, que não vai ter busca, aqueles trâmites jurídicos. Mas assim, o profissional tem que entender justamente, sua visão está perfeita e é o que a gente traz para o nosso time da União, do coletivo, a ideia de que cada um preocupa com o outro colega. A ideia é justamente essa. Se a gente fizer isso, a gestão todas as gestões vão andar bem. E assim, para o CREA, eu busco justamente isso. Eu tenho minhas ponderações à gestão atual, no sentido de muita coisa foi excelente. Eu sou reconhecedor dos avanços que o CREA vem obtendo nos últimos anos, né? Porém, muitos pontos precisam ser corrigidos. E não, quando existe essa necessidade de correção de pontos, nós precisamos de uma nova visão, certo? E uma nova visão se faz muito necessária por uma outra pessoa que não esteja vivendo aquela gestão, porque acaba, não vou dizer se seria o termo correto, sim, mas aquela pessoa está um pouco viciada, vamos assim dizer, daqueles problemas, né? Então não consegue enxergar também, porque se enxergasse, tinha apontado, né? Então, é uma oportunidade da gente pegar, o jogo tá rolando, nós estamos numa corrida, eu quero correr mais, eu quero que o CREA corra mais. O CREA tem que, não é correr, né? Ele tem que botar a asinha para fora e voar mesmo. E a Mútua é a mesma coisa. E é isso que a gente busca levar, essa nova visão. Porque muitas vezes buscam me associar, por exemplo, a gestões passadas, quando eu era conselheiro do CREA, né? Eu era conselheiro do CREA e também sou reconhecedor dos avanços que o CREA teve desse período lá para cá. Entregaram muitas e muitas inspetorias, que é um gargalo que eu estou propondo fazer certas mudanças na gestão. Então, assim, nós somos reconhecedores, mas nós também temos a nossa vez. Tanto é exemplo que eu não fiz na Mútua igual estavam fazendo no anterior. Isso é um reconhecedor também que mudou muita coisa. Porém, com as nossas limitações, nós crescemos muito nesse período. Então, nós temos o que provar e temos muito o que entregar. E é isso que eu levo de ideia. Fred, uma coisa que eu gostei muito na sua resposta à pergunta do Evandro foi a frase de não se colocar acima da instituição. Eu acho que isso é muito importante. Conversando com alguns profissionais recentemente, a gente entrou no tema de rede social, né? Que às vezes as redes sociais do Confea ou do próprio CREA parece mais rede social de pessoal, privada de uma ou duas pessoas, quando na verdade é a instituição que tem que ser fortalecida. Então, acho muito interessante na sua resposta quando você diz que não vai se colocar acima da instituição. A gente está aqui para fazer gestão pela Mútua, representando todos os profissionais, e você para fazer gestão do CREA e fortalecer a Mútua, consequentemente, mas fazer isso pelo CREA, não enquanto pessoa, não enquanto Fred Andres, mas sim enquanto presidente do CREA. E eu espero que a gente consiga fortalecer ainda mais todas as instituições do nosso sistema. Isso que é importante. Aproveitando aqui o gancho, que eu lembrei que o Fred falou sobre a corrida. Quanto mais eu corro, mais eu quero correr. E ele sabe que não foi uma coisa fácil. Não foi, ele chegou, no primeiro ano ele já conseguiu fazer muita coisa. É igual a corrida. Quanto mais você corre, mais você quer correr. Porém, tem os processos. Eu tiro a corrida como eu aprendi muito com a corrida. Por quê? Para mim, estar onde eu estou, no meu nível de atleta, no meu nível profissional, eu já passei por N coisas. Uma delas é acordar 4 horas da manhã para fazer o que eu faço. Então,
Por quê? Porque eu tenho uma rotina fora isso aqui. Eu preciso estar minha mente funcionando para me poder entregar mais ainda lá dentro do meu serviço. Então, é assim que nós estamos levando o nosso time da União. Eu como mulher, e eu estou sentindo uma sobrecarga bem grande das mulheres, porque nós mulheres passamos por diversas coisas, principalmente na engenharia, que é um cargo de maioria absoluta de homens. Então, a gente sofre pressão psicológica, sofre o quê? Sempre tem que estar tentando acompanhar o homem, e não é isso. E, assim, o que eu gostei dos meninos é que os meninos ficam, vai dar certo, você vai conseguir. Então, isso me motiva, me dá forças, porque a força eu sei que eu tenho, porque o que eu faço diariamente, isso aí eu tenho certeza. Então, mas ter alguém que apoia, e ter o Fred, o Evandro e o Wellington fez toda a diferença. Você é guerreira, Elisa, você é guerreira. É um prazer pra gente ter você no nosso time. Você representa muito bem a força da profissional, né? Sem dúvida é um prazer ter você com a gente. É alegria, não é, Fred? Com certeza. E você pontuou um negócio, Elisa, muito importante pra gente discutir um pouco aqui. A questão da representatividade da mulher, dos benefícios da mútua voltado para as nossas colegas, né? Para você ter uma ideia, o CREA tem um comitê mulher, né? Com profissionais de excelência lá, discutindo toda essa pauta. E nós, enquanto mútua, também temos o nosso interesse em trabalhar juntos, né? Então, no nosso período de gestão, em 2024, nós temos um programa dentro da mútua, nós temos um benefício dentro da mútua, que é o Empreender Mulher, que é justamente voltado para fomentar as nossas colegas no empreendedorismo, né? Seja qual for o segmento que ela queira empreender. Lógico que nós, quanto profissionais, gostaríamos que preferencialmente que seja na engenharia, mas é de interesse da profissional. No ano de 2024, não teve nenhum real liberado. No nosso primeiro ano de gestão, não teve nenhum real liberado nesse benefício. E olha que é o benefício com a menor taxa de juros, benefício reembolsável, com a menor taxa de juros dentro dos benefícios da mútua. Salvo engano, 0,38 a taxa de juros. Não teve nenhum real. E aí nós estávamos com o integrante dentro do comitê do CREA Mulher. Eu falei, não tá certo, né? A gente cobrava e não ia, ou seja, a comunicação estava falha, né? No ano de 2025, nós começamos a dar alguns passos no sentido de melhorar esse número, né? Então, começamos a trabalhar melhor na comunicação, começamos a fazer algumas ações, e isso já teve retorno. Nós tivemos os primeiros pedidos e liberamos em 2000, com teto ainda na época de R$30 mil, liberamos quase R$150 mil no ano de 2025, né? Beleza, no final de 2025, para esse ano, criamos o Comitê Mútua Mulher, né? O programa Mútua Mulher, que é uma iniciativa do Joel lá, que também instalou isso no Confea, levou para a Mútua e também trouxe para a Mútua, igual eu falei, né? Além do Mútua Mulher, tem também o Mútua Diversidade, que trata assuntos do etarismo, diversidade, orientação sexual, a questão de acessibilidade. Isso é muito importante. A mútua tem que ser um ambiente de diálogo para todo coletivo, né? Perfeito. Com essas ações do comitê do Mútua Mulher, programa Mútua Mulher, nós já colocamos o teto no máximo do programa nacional, R$60 mil. Nesse ano, nós já alcançamos aqueles R$150 mil do ano passado. Então, ou seja, começou a ser difundido entre as colegas. E um dos programas, dos requisitos é um plano de trabalho. Então, assim, aí muitos profissionais, mas como é que faço? Elabora um plano de trabalho? E aí entrou a parte da capacitação. Fizemos uma parceria com o Sebrae e fornecemos a capacitação para a elaboração do plano de trabalho. Não que seja um documento complexo, mas que nós queremos o quê? Que a profissional, ou gostaríamos também que levasse isso para outros benefícios, que o profissional, quando vai requerer um benefício, ele tenha segurança, ele tenha conhecimento de tudo que ele está entrando, dominando o seu negócio, porque nós queremos o quê? Que esse negócio prospere. E aí se faz muito, muito interessante essa ação que fizemos, né? Eu me recordo até que na época teve muita polêmica, que as pessoas gostam de fazer polêmica em cima de pontos pequenos, porque não tem muito o que entregar, então criam polêmica, né? Mas o nosso interesse, enquanto a gente queria estar junto do CREA no Comitê Mulher, é justamente saber trabalhar. Eu vejo o seguinte, se a gente vai discutir aqui uma questão, por exemplo, na minha visão, e eu acredito, quero até a colaboração dos colegas, se eu vou discutir com as nossas colegas
que dentro do nosso sistema é minoria ainda no número de profissionais, se nós vamos discutir as melhorias para vocês, nós temos que estar lá sim também ajudando vocês para debater, porque nós temos que ajudar vocês também, e vocês têm que nos ajudar também. Então é uma troca. Então, assim, fui muito criticado à época, mas aí o objetivo foi esse. Beleza, fizeram só, vamos dizer assim, chacota em grupos de WhatsApp, nesse sentido negativo, porém o retorno, beleza, fomos negados, vamos fazer o nosso aqui então. E o retorno teve, tá aí, muitos mais profissionais acessando, o recurso crescendo, o teto aumentou, então assim, não querem nós lá? Beleza, vamos fazer aqui. Lógico, nós queremos trabalhar em conjunto, e essa é a ideia, gosto sempre de reforçar isso, essa é a ideia de fazer a composição tanto do CREA como da Mútua, porque nós temos essa sinergia, essa sintonia, e isso tem que ser trabalhado. Volto a bater, instituições que conversam, nós somos apenas membros ali, passageiros, né? Bem colocado, Fred, porque até me lembra lá no meu serviço, porque nós somos também minoria, mas a gente não quer uma queda de braço, mulher com homem. A gente quer andar junto com vocês. Inclusive, vocês sabem que nós temos limitações, e não são poucas. Porém, a mulher, quando ela diz, eu consigo igualar vocês. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer um espaço pra gente, quer entrar, mas não tomar espaço de ninguém, não ser melhor do que ninguém, até porque nós temos N coisas para fazer por fora disso aqui. Tá aqui o Evandro, que tem a mulher dele, que é engenheira também, sabe as dificuldades que tem, porque não é só entrar no mercado de trabalho, a gente não só tem o serviço para fazer, tem filho para cuidar, tem casa para cuidar, tem N coisas. Então, eu acho muito válido, Fred. Não é que porque tem um grupo de mulheres só tem que estar mulher, não, vocês têm que estar sim, porque a gente precisa do apoio masculino. Nós precisamos do apoio masculino, é aí que entra o homem. Sim, apoiando, perfeito. dizendo que a gente é capaz, eu tô junto com você, não criticando, não fazendo assédio. E aqui, mais uma vez, eu deixo o agradecimento para vocês, porque eu me sinto muito em paz com vocês, então isso para mim vale mais do que tudo. Se sente até confortável participar do Até podcast. pra falar, que eu nem gosto dessas coisas, né? O Wellington também tem Laiane, né? Esposa, engenheira civil. Você, Elisa, tá à frente de um departamento que eu vejo nas fotos, nas redes sociais, na frente de serviço. Eu cito aqui também, eu sempre gosto muito de citar uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, uma colega agrônoma, Gabriela Lana, ela comanda 2 fazendas, coisa surreal, que quando eu vou para campo eu vejo ela, chega até dar uma arrepiada, né? Porque o que ela arrepia, aquela equipe dela, eu fico olhando assim, rapaz, quem tem limitações somos todos nós, a verdade é essa, né? Todos nós profissionais temos as nossas limitações, seja como profissional, seja como, seja o sexo, seja a pessoa, mas é isso aí, nós temos que andar em conjunto, mãos dadas para resolver esses problemas, né? Nós não podemos ficar segregando categorias, segregando sexo, segregando isso, segregando aquilo. Somos um conselho muito grande e ele tem muito o que crescer se andarmos juntos. A verdade é essa. Com certeza. É igual o Evandro. O Evandro sabe que trabalhar comigo é batalha, né, Evandro? Dá uma arrepiada nele de vez em quando. É pressão. Eu acho que resumindo tudo, né, Fred, que a gente falou nesse assunto aqui de agora, a gente vai fazer uma gestão para todos. E que, se Deus quiser, trabalharemos nessa sinergia entre CREA e Mútua, né, com a conquista da vitória. Mas, além de fazer uma gestão para todos, a pauta da representatividade feminina ela vai estar na nossa roda de discussão e, sem dúvida, será um tema que a gente precisa trabalhar, né, Evandro? Nós dois, enquanto maridos de profissionais, né, a Laiane, coordenadora de engenharia, lidera uma equipe de engenharia, em sua maioria composta por homens, né? E a gente sabe que a mulher tem essa representatividade muito presente, mas que ainda precisa ser trabalhada. E a Mútua tem já programa que você, juntamente com o Joel, criou dentro do sistema da Mútua, mas a gente precisa evoluir isso, a gente precisa aumentar cada vez mais. Esse relato seu é muito importante. Em 2024, nenhum recurso disponibilizado dentro dessa categoria de recurso reembolsável. Em 2025, a gente já tem uma evolução, né? Você frisou aí na casa de 150 mil. Em 2026, com o aumento do teto, uma crescente expressiva desse recurso. Então, significa que a profissional precisa, que ela precisa desse recurso, que ela tem onde colocar esse recurso, que ela está gerando emprego.
Então, a gente tem que trabalhar isso cada dia mais. Será uma gestão para todos, mas a pauta da representatividade feminina vai estar como carro-chefe da nossa gestão, se Deus quiser. E não só a representatividade feminina, né? Nós temos também, por exemplo, que o Joel muito bem colocou na Mútua, com o apoio de todas as regionais, a questão também dos outros grupos, né? Vamos estar lá enquadrado como Mútua da diversidade, né? Mas, por exemplo, os nossos colegas já aposentados, já mais de idade aí, que são muito importantes para a construção do nosso sistema, porque eles conhecem o sistema desde o começo, né? De muitos anos aí. E é muito importante a gente também trazer eles para participar, seja na capacitação, são profissionais aí. A gente, quando entrou, eu particularmente, quando entrei na faculdade, né, fazia desenho técnico na prancha ainda, fazendo desenho naqueles papel vegetal, né, acho que é papel vegetal mesmo, enfim. Então, esses profissionais era tudo na mão, na unha, cálculo era na calculadora ali, mas assim, na unha mesmo, vamos assim dizer, né? Então, eles têm muito que contribuir, muito que somar no nosso sistema, e nós também precisamos absorver, trazer, dar vez, dar voz, e são profissionais de muita importância dentro do nosso sistema. Dando andamento aqui, né? O que vocês pensam como mudança e propostas para, no caso, para a Mútua? Evandro, começa aí, meu amigo. Começar? Vamos lá. Questão de continuidade, né? Foi muito bem falado aqui que o que foi feito está sendo bem feito, mas não existe nada perfeito, né? A gente tem que aprimorar muitas coisas. A questão principal, como foi falado anteriormente, é a questão dos benefícios coletivos, questão de divulgação dos mesmos. A gente vê que ainda falta muito disso, muita gente não conhece, não por falta de vontade do Fred, mas talvez por trazer essa comunicação mais próxima. Tentar trazer pessoas que têm esse acesso maior aos outros, levá-los, trazer para dentro da Mútua, através de parcerias, programas, para que eles levem essa mensagem a todos os outros, né? A questão, eu acho que o principal é conhecimento. A Mútua é muito boa, muito, sim, abrange muitas pessoas, mas várias pessoas ainda não têm noção do quão boa ela é na parte dos benefícios coletivos. Talvez por já estar associado muito a questão de benefícios individuais. Eu acho que muita gente já entra pensando na questão do empréstimo e não procura saber desses benefícios coletivos. Então, o nosso trabalho vai ser como a gente vai levar essa informação a todos, né? A questão mais de informação, a gente vai trabalhar muito nisso, buscar aprimorar, buscar conhecimento de como levar essa informação a todos. Eu coloquei como uma das minhas propostas, Fred, um trabalho de interiorização da Mútua. Eu acho muito importante, né? Apesar de termos hoje, como você frisou, uma sede provisória aqui em Palmas, mas que já trouxe uma cara diferente, que já trouxe um olhar diferente dos profissionais por conseguir enxergar a instituição como algo livre, como algo forte, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso para os interiores, levar isso para Araguaína, para Gurupi, que são polos, né? São polos econômicos regionais, Gurupi no sul, Araguaína no norte. Então, por que não a gente ter uma central de atendimento nos interiores, em Gurupi, em Araguaína, pelo menos, né? A gente já tem Palmas aqui no centro, que atende bem Paraíso, Porto Nacional, mas eu vejo como importante essa interiorização da Mútua. Acho que como proposta a gente ter, talvez dentro da inspetoria de Araguaína, que é um prédio gigante, que você conhece bem. Eu, enquanto inspetor, também visitei lá. É um prédio gigante que a gente pode trazer uma parceria e ter, inicialmente, algum ponto de atendimento dentro da inspetoria de Araguaína. Gurupi fica um pouquinho mais complicado, como você bem sabe, a nossa inspetoria de Gurupi, ela é um pouco deficitária, para não usar nenhum outro termo, né? É uma casa, né, que foi adaptada para ser um prédio próprio, mas é uma casa adaptada para ser usada como inspetoria. Talvez seja um pouco mais difícil alocar uma sede da Mútua, mas a gente pode tentar alguma parceria com algum outro órgão, né? Para que a gente tenha também em Gurupi um centro de atendimento. Então eu vejo essa interiorização como algo importante e, como o Evandro falou, trabalhar os jovens profissionais, né? Acho que enquanto Mútua, né, a gente precisa entrar dentro das instituições, dentro das universidades, dos institutos federais, da Universidade Federal, das universidades particulares também. E essa presença vai trazer o futuro profissional já para dentro da Mútua, para dentro do sistema, antes mesmo que ele tenha o seu registro, né? Que ele faça
esse primeiro contato que a gente quer levar para as instituições, para depois da sua formação, da sua inserção no sistema, ele já conhecer todos os benefícios, né, Evandro? Os benefícios individuais, os coletivos. Eu acho que essa divulgação, ainda para o profissional que ainda está no seu período de formação, né, acho que vai ser muito importante esse trabalho. E olha só que interessante isso. E aí é algo que a gente começou a trabalhar bastante também nessa gestão nossa, né? Porque olha os avanços, que a gente peca, eu sou reconhecedor que a gente peca muito na questão da comunicação, porque as multas regionais, elas têm uma certa limitação administrativa, porque ela acaba sendo dependente muito da multa sede, né? E aí eu tenho que, por exemplo, muitas pessoas elogiam, o tanto que melhorou aqui o Instagram da multa, melhorou a comunicação, mas para vocês terem uma noção do tanto que a gente tem compromisso com a categoria, com as instituições. A Sara, que todos vocês conhecem, né? Social media, que gera conteúdo e tudo mais, esse período todo para o Instagram da Mútua que ela fez, quem paga ela não é a Mútua, quem paga ela sou eu. Enquanto profissional, eu tiro do meu trabalho, porque eu vivo da engenharia, né? Então eu vejo que dá para a gente também contribuir dessa forma, pensando na instituição. E aí nós trabalhamos muito, lançamos o Mútua Júnior, né? Que foi um programa muito interessante no que sentido? E tudo que você falou e todos esses benefícios que nós estamos falando da Mútua, todos os profissionais, os futuros profissionais, melhor dizendo, e você pontuou lá atrás que tinha um monte de futuros profissionais, alunos lá. Eu vejo como necessário trabalharmos com esses futuros profissionais, porque nós temos que ter um cuidado também com eles. Primeiro, não vou colocar a nível de Tocantins, a nível de Brasil. O interesse pelas áreas de engenharias está muito baixo, né? Tanto exemplo, vou já trazer para o Tocantins, a faculdade como a Católica, por exemplo, fechar um curso de engenharia civil, de engenharia ambiental e sanitária, de engenharia elétrica. Então você vê que aí quando vai para a UFT, que é uma faculdade pública, sobrando vagas, né? Não consegue chamar várias e várias chamadas para completar uma turma. Então você vê que o interesse pelas áreas de engenharia está baixo, né? E quando aqueles que lá estão dentro do cursando ainda possuem um grande número de evasão, né? Evasão de... Vocês se encaram ali os cálculos nos primeiros períodos, já desistem, mas tem uma evasão. Então nós temos que ter essa preocupação com o futuro profissional. E o Mútua Júnior, ele é justamente no sentido de trabalhar do futuro profissional, já saber, ter conhecimento ainda na faculdade do que ele pode ter depois que ele formar. Ele pode ter acesso a tudo na Mútua, com exceção aos empréstimos, aos benefícios reembolsáveis. Aí também vamos devagar, né? Cada caso no seu tempo. Mas ele pode já contratar um plano de saúde, igual o profissional pode. Ele pode investir na previdência privada, isso é muito importante. A Mútua lançou recentemente o Mútua Saúde Digital, que é um sistema de telemedicina, muito importante para nós aqui da região norte, que temos aí regiões aí com baixa assistência médica no interior. Então a gente consegue fazer uma teleconsulta com um profissional da saúde, um clínico geral, um psicólogo. Isso é muito importante, né? Então a preocupação com a saúde das pessoas, dos nossos profissionais, dos nossos futuros profissionais. Ele vai ter acesso a um clube nacional de desconto em diversos estabelecimentos. Farmácia, a gente gosta muito de frisar isso. Eu fui comprar um remédio na Drogazil e um remédio... não que eu esteja morrendo também, né? Mas em um remédio eu tive desconto de R$300. A pessoa, remédio é pesado, né? Mas só em um remédio eu tive um desconto para nós profissionais que pagamos anuidade de 1,5 anos. E tudo isso a qual custo para o futuro profissional, para o estudante? 0. É gratuito para ele entrar no Mútua Júnior. Vai ter acesso a cursos, treinamentos. Então, assim, faz muito importante eles entrarem. E nesse ano de 2025, nós obtivemos um alcance muito grande. Lógico, eu fiz uma promoção, pessoalmente, fiz uma promoção para levar um futuro estudante, um mutualista júnior para a SOEA, que é a Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, em Vitória, e nós alcançamos, olha só, o Tocantins, nós chegamos no top 10 Brasil de associados no Mútua Júnior. Então, toda vez que quando me chama, mas sabe que ele tem interesse em vir aqui na faculdade? Eu vou. Eu sou parceiro muito do curso de agronomia, de civil lá dos cursos de Araguaína. Aqui em Palmas, também na Católica, o professor Sarri é um parceirão nosso. Gurupi, Lagoa da Confusão. Então, assim, eu rodo o estado todo, lá em Dianópolis, eu rodo esse estado todo pelo meu trabalho mesmo. Então, onde a gente vai, a gente tem que sempre lembrar disso, levar a mensagem para todos.
Não só os profissionais, mas também os futuros profissionais, porque nós temos que cuidar do futuro da nossa profissão. Isso é muito importante. E cuidar do futuro da nossa profissão passa por cuidar do profissional. Isso é muito... Fred, eu queria só pegar um gancho rapidinho no que você falou, que é sobre a possibilidade do estudante de engenharia, de agronomia ou de geociência poder usufruir dos benefícios coletivos da Mútua. E aí você cita o plano de previdência, que é um dos melhores planos de previdência nacional. E a gente sabe que o juro composto ele trabalha de uma forma mágica, né? Então, a gente pensa ali que o profissional, teoricamente, vai se formar depois dos 23 anos, 22, 23 anos, mas o estudante ele pode entrar na universidade com 16, 17, terminar o terceiro ano ali com 16, 17, 18 anos que seja. Esses 5 anos aí de possibilidade para acessar um plano de previdência, ele faz uma diferença absurda no futuro. Então, o estudante que entra num curso de engenharia, de agronomia ou de geociência já tem essa possibilidade de acessar um plano de previdência e o plano de previdência, né, ressalta aqui que é um dos melhores, se não o melhor plano de previdência nacional. Esses 5 anos vai fazer muita diferença quando ele estiver lá com os seus 60, 65, 70 anos para se aposentar, porque a taxa de juros faz mágica. Então, eu vejo essa possibilidade do estudante acessar esse recurso como algo fantástico. Foi uma inovação muito boa que vocês trouxeram para a Mútua de uma forma geral. Não, e a rentabilidade, como você falou da rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses de mais de 12%. Então, realmente... É algo, uma das melhores, né? É algo a se trabalhar mesmo. E assim, a maioria dos profissionais hoje busca o quê? Pelo menos uma oportunidade, né? E você só tem a oportunidade se você tiver informação. Eu tive a minha profissão em si, foi uma oportunidade que uma pessoa me deu. Então, dessa oportunidade eu agarrei ela e estou com ela até hoje. Mas é muito importante tudo isso que o Fred está falando, ele pegar uma pessoa ali, levar, ministrar cursos. Você tem que entender o processo. Muitas vezes você chega num ambiente profissional que é totalmente burocrático. Nós, pelo menos, a gente passa por uma burocracia muito grande para mexer principalmente com obra pública. Acredito que a maioria de vocês aqui já trabalharam com obra pública. Eu e a Evandro, a gente sofre, assim, tem muitas capacitações, mas precisa melhorar. Então, nós temos a nossa caixa assistencial que nos dá a possibilidade de fazer isso, de entregar para o profissional, e o muito bem colocado pelo Evandro, sobre a informação. Muita gente não tem informação. Lá no meu ambiente, gente, tem engenheiro que tem mais de 15 anos de formado, 20 anos, simplesmente fala, eu não tenho vontade de votar. Eu vou votar agora porque eu estou pelo menos entendendo com você aqui. Para você ter noção, a pessoa nunca saiu para votar. Porque fala assim, não, vai continuar do mesmo jeito, vai ser a mesma... Só não, gente, só pagar anuidade. multa. Me diz o que tava fazendo. Gente, é por isso mesmo. Nós vamos entrar pra gente saber como é que tá fazendo e como é que nós vamos melhorar. Por isso que nós precisamos de todo mundo junto. O CREA, a Mútua, ele precisa estar junto. Precisa estar de portas abertas, não ser um ambiente fechado. Por que não é um CREA que vai ser seu, Fred? Não é uma multa que vai ser sua, Evan, do Hélio, nem minha. É nossa, gente. Isso é nosso. Nós pagamos. É nós gerindo o nosso próprio sistema, exatamente. E aí a gente volta na fala do Fred, né, Elisa? De não colocar o profissional, a pessoa acima da instituição, né? Porque se tem alguém que há 15 anos está no sistema e não vota, talvez seja por isso, né? Talvez seja por falta da instituição se mostrar melhor, se mostrar mais presente, mais ao lado do profissional, não só uma cobradora de taxa, né? Então, vamos colocar a instituição acima das pessoas e fazer essa divulgação e mostrar o quanto o sistema pode ajudar o profissional no seu dia a dia, tanto o CREA como a Mútua. Eu já tive amigos que falam assim, mas o CREA tá ajudando em quê? Cria grupos, cria associações, mas você vai ali, ó, padronizar. Gente, bora padronizar os projetos. Eu coloco um valor X no projeto, você vai olhar numa LX, tá uma coisa, cadê? O que nós vamos fazer quanto a isso? Aí fala, eu já entrei numa associação, fiz várias propostas, você escutar do chefe da associação que está gerindo ali falar, não, mas não é desse jeito que funciona. Eu falei, não é essa postura que a pessoa tem que ter, não. A pessoa tem que te chamar, você tem isso para desenvolver? Bora junto, bora atrás, nós vamos atrás de quem? É isso que eu falo. Se falar assim, tem que ir atrás do presidente, nós vamos fazer lá uma barraquinha, vamos lá atrás dele para resolver a situação, porque não dá pra gente cruzar os braços e falar,
realmente, é isso mesmo, vamos deixar do jeito que tá. Não, nós não vamos deixar do jeito que tá. Muito Nós bem. vamos mudar. Muito bem. E aí, aproveitando, eu sou tão meio agoniado que se eu tivesse com um papel que eu estaria escrevendo tudinho, né? Que vão falando que eu vou pegando vários ganchos, quando eu vou falar eu esqueço de quase tudo. Mas importante do que eu lembrar aqui, com relação à sua fala, Wellington, muito importante que nós precisamos, eu digo assim, a Mútua precisa realmente, o CREA também, ocupar o interior e ocupar realmente de presença, não é presença de prédio, física, é levar os benefícios da Mútua, é levar os benefícios que o CREA pode proporcionar aos profissionais, e isso passa muito pela nós temos 7 inspetorias no interior, se não me engano, 7 inspetorias, posso errar por uma aqui, no interior, mas nas nossas propostas, inclusive, tem a criação de superintendências regionais, né? Na Araguaína, Superintendência do Norte, Urupi do Sul, Dianópolis do Sudeste, e pensando aqui Paraíso, talvez outra cidade, para pegar o Vale do Araguaia. Eu acho que Paraíso concentra bem também isso, todo o Vale do Araguaia. E a ideia não é somente criar ali, abrir, não é nem abrir, que a estrutura já existe, com exceção a Dianópolis, que a gente vai sim buscar a conversa, o diálogo com a gestão municipal, para que a gente possa avançar nessa construção dessa estrutura, né, que se faz necessário, mas uma estrutura que seja um ambiente, igual eu falei muito agora na Agroteams, que a gente vive essa experiência junto à Associação dos Engenheiros Agrônomos, né, a EATO, uma estrutura que o profissional que ele vá lá para poder usufruir, seja para trabalhar, às vezes a gente sabe o custo que é para abrir um escritório de engenharia, então ele tem lá um ambiente para ele poder trabalhar. É igual a nossa ideia do pavilhão da engenharia na Agroteams. Vai ter lá um espaço para que aquela empresa lá de Araguaína, aquela empresa lá do bico, lá de Augustinópolis, de Tocantinópolis, de Dianópolis, de Almas, que se ele fosse criar um stand na Agroteams, ele gastaria ali pelo menos 20, 25 mil reais. Então ele vai ter uma estrutura dentro do CREA para ele poder expor o seu trabalho, ele poder captar clientes. Então a gente tem que criar esses ambientes aí. Gurupi realmente merece bastante uma evolução na estrutura. E nós temos esse compromisso. E o compromisso também, Mútua e CREA, que vocês ocupem esses espaços. E essa questão também administrativa nas regionais, né, na superintendência, dar expediente também lá. Eu, por exemplo, eu moro em Araguaína, então qual que é a dificuldade que eu vou ter de dar expediente também em Araguaína? Eu tenho que estar lá presente, o profissional quer a gente também presente lá, tem uma estrutura administrativa para resolver o problema lá. Lógico, a gente consegue resolver quase tudo pelo celular, mas quantas vezes vocês observam em grupo? Ei, qual é o número que eu falo no CREA? Ei, como é que eu faço para falar no CREA? Eu não dou conta, o sistema está fora do ar, tá lá. A Regional Norte vai estar lá sendo atendida, vamos estar lá dando curso de capacitação frequente, todo mês vai ter curso de capacitação em todas as superintendências, então que a gente tem que capacitar para gerar RT melhora a Mútua, melhora o CREA, melhora frente de trabalho, e é isso que a gente pensa, a gente tem muito que evoluir e nós estamos colocando nossos nomes, né, à disposição para dar esse salto, né? Na questão da participação eleitoral, é um ponto que eu já bato há muito tempo nisso. O profissional, ele precisa se mobilizar para participar do processo eleitoral. Agora está muito fácil, a eleição é online agora, gente. Desde da penúltima eleição, que o ano passado nós também tivemos a eleição para conselheiro federal. Então está muito fácil, é online agora o processo eleitoral. E eu sempre coloco para você, profissional, independente se você vai votar nos outros candidatos, participe do processo eleitoral. Isso é muito importante para a nossa classe. E é importante que, em sentido, quando a gente vai dialogar com outras instituições, nós temos que mostrar para eles que nós temos poder de mobilização, de participação. Se nós temos 6 mil profissionais ativos e só participam ali 2 mil, é pouco, né? Então a gente não acaba tendo um pouco escanteado quando eu vou buscar um diálogo com a Assembleia para discutir os benefícios dos servidores públicos, quando eu vou discutir com a BRK, aqueles profissionais que estão lá. Então a gente mostra que a gente não tem poder de mobilização. Eles vão pensar que, não, isso aqui não vamos nem dar abertura porque eles não conseguem nem mobilizar entre eles. Como é que eles vão fazer alguma pressão em nós aqui? Então participe do processo eleitoral, independente de quem você vai votar. Lógico, eu quero que vote em nós. Votem na gente, vote 3 de julho. Acredite nas nossas propostas, no nosso projeto. Participem e votem no time da União. Mas participe do processo eleitoral. Isso é muito importante para o fortalecimento do nosso sistema. Isso é muito importante. Para finalizar, eu gostaria só de deixar um questionamento. Ontem eu estive conversando com um amigo meu engenheiro civil, Paulo Chianca,
E eu acho que é um questionamento para muitos profissionais. Hoje, você se sente representado pelo conselho? Acho que é uma pergunta simples, fácil, né? Você que paga no começo do ano, não tem certeza se vai pagar seu IPVA, seu IPTU, sua matrícula das crianças ou a anuidade do CREA para aderir a esse desconto. Então, é uma pergunta e um questionamento que fica. Hoje você se sente questionado, representado pelo sistema? Se a sua resposta, se você tiver pelo menos dúvida quanto a isso, eu acho que você tem que repensar e questionar por que não. E outra coisa, muito importante, com exceção aos benefícios reembolsáveis, né, que são os empréstimos, vamos usar esse nome, esse adjetivo, todos esses benefícios que a mútua trabalha, dá para a gente também trabalhar no CREA. Porque todo profissional, ele registrado no CREA, não necessariamente ele é mutualista, né? Mas você, profissional, tem que entender o seguinte, toda RD que você anota, você está contribuindo com a mútua. Então, faz importante também você se tornar mutualista para uma hora que você precisar. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, todos esses benefícios coletivos, quero também levar para o CREA. Nós precisamos levar também para o CREA, trabalhar para que ele possa ou escolher ser mutualista ou não. Queremos que todos sejam, mas ele pode até escolher. Mas ele vai também poder usufruir de muita coisa ali enquanto CREA, né? E uma proposta que nós estamos defendendo, abraçando junto com o CONFEA, o candidato ao CONFEA, que é o Joel, é a questão da anuidade, né? Tem uma PL já rodando no Congresso que limita a anuidade de conselho em até R$250. Isso é muito interessante. Interessante porque a principal fonte de renda do CREA para poder desempenhar suas atividades de fiscalização e tudo mais não é a anuidade, né? Eu, enquanto profissional, e muitos outros que geram muito mais, geram anualmente aí muito mais recurso em questão de RTs, né? Então tem profissionais aí que geram 20, 30 mil anual de RT. O que vai ser uma anuidade de R$600, R$250? Tira. Se pudesse até cortar esse negócio da anuidade, porque a ART sustenta o sistema. A ART gera trabalho, então gera oportunidades. O profissional vai contratar mais profissionais, então nós temos que focar nisso. E é isso que a gente tem que pensar, né? No coletivo, no desempenho das funções. Bom, meus amigos, encerrando aqui, o que vocês deixam assim, de mensagem final para os nossos eleitores, seus eleitores? E é lógico, né? Lembre-se, quem não pede voto não ganha voto às vezes. Então, fique aí à vontade para dar sua mensagem final. Pessoal, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês nesse momento e pedir o voto de todos, os profissionais. O nosso time, o time da União não tem esse nome à toa, a gente está aqui em prol de todos do sistema, com propostas que eu acho que a gente vai fazer sim a diferença. Trazemos na bagagem a experiência de associação, de participação dentro do sistema, de representatividade dentro da mútua com o Fred, que também foi conselheiro. Eu fui conselheiro por 3 anos também, exerci cargos lá dentro, conheço o sistema, conheço a realidade profissional, fui vice-presidente de associação, então sei como é dura a vida do profissional e vivo de engenharia, né? Como o Evandro falou bem no começo, não vivo de política, não vivo de sistema, eu vivo de engenharia, sou engenheiro civil, engenheiro de obra, de chão de obra, e eu acho que a gente entende a realidade do profissional e também tem conhecimento, né, do sistema para tentar trazer melhorias reais para todos os profissionais. Então, contamos com todos vocês, né? Vamos fazer esse time vitorioso no dia 3 de julho e vamos fazer diferente, né? Vamos fazer diferente. Antes de ontem minha sogra falou, né? Pelo menos com 2 votos você vai sair, que é o seu da sua esposa. Espero que a Andréa vote em mim, né? Eu vou votar. Mas vamos ampliar isso, vamos trazer muitos votos, né? Quero pedir o voto de todo mundo. Confio no trabalho que fiz na presidência da Associação dos Engenheiros Eletricistas. Quero levar ele ao todo, levar para todos os profissionais e realmente pedir o voto de vocês. Muitos me conhecem, acredito que poucos tenham pontos negativos para falar sobre mim, então acredito que o que eu construí até hoje foi muito bem feito e peço o voto de todos, confio em todos, acredito que eu vá fazer diferente, continuar o trabalho que eu fiz até então e melhorar no que der para melhorar. Aproveitando o gancho do Evandro aqui, eu falei, rapaz, eu vou ter que falar mesmo, então vamos lá. Foi um susto para todo mundo, inclusive para minha família, né? Quando eu decidi, eu nem pensei, né, Fred? Não teve oportunidade. Não tive oportunidade. Quando ele me ligou, e aí, tu pensou? Eu pensei em você, topa? Eu digo, topo. Aí, na mesma hora, eu liguei pro meu marido,
eu aceitei um desafio aqui que eu nem sei se... Aí ele, uai, até hoje você nunca fugiu do desafio, eu tô com você e não abro. E assim a minha irmã, minha mãe, meu pai ficou todo orgulhoso, né? É uma coisa nova para todo mundo. Quem me conhece, meus amigos, nunca imaginariam que eu ia entrar nisso. Mas eu tô aqui à disposição de corpo inteiro, como eu sempre tive. Pedir a oportunidade de vocês para votar na gente e levar a chapa inteira. Porque, gente, de nada vale a gente dividir o grupo. E o nosso grupo está muito unido. Eu acredito que vai representar muito bem, tanto o CREA quanto a Mútua. Então é isso, nós vamos levar o grupo da União junto com vocês e eu peço esse voto no dia 3/7. Bora lá, gente, ajudar. Bora lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, eu também tenho que pedir meu voto, né? Primeiro, parabenizar vocês por ter aceitado esse desafio. Acho que não é nem aceitado, porque o próprio trabalho de vocês, ele convoca vocês a esses desafios. E eu digo isso desde quando eu comecei no movimento de associações, o Evandro já passou aí pela presidência, nós temos que contribuir com o nosso sistema, né? É a nossa contribuição enquanto profissionais, é um sistema nosso, gerido por nós, para nós, nossos colegas, então é a nossa contribuição, né? São cargos honoríficos, ou seja, sem nenhuma remuneração por isso, mas é a nossa contribuição que a gente tem como dever, né? Nós temos que zelar do que é nosso. Isso é muito importante frisar. E lógico, reforçar que dia 3 de julho nós temos eleição online. Todos os profissionais têm até dia 2 de junho, é muito importante isso, já na próxima semana, para se regularizarem a anuidade, eventuais débitos junto ao CREA, para poderem votar, exercer esse direito. Participem do processo eleitoral, vamos mobilizar o maior número de colegas possível. Você busque mais 1, mais 2, mais 3. Lembrando, quem não for votar tem uma missão triplicada. Vai ter que buscar 3 votos, pelo menos, né? Isso é muito importante. Nós somos um time, o time da União, e não é um nome ao acaso, é realmente uma união de pessoas... É um objetivo, né? Isso, de ideias diferentes, com propósito em comum, que é o fortalecimento do nosso sistema. É muito bom reforçar isso. Nós estamos aqui representando apenas interesses coletivos. Nós jamais representaríamos interesses individuais. Então, esse egoísmo, né, esse egoísmo, assim dizer, não existe nas nossas pessoas, né? Isso eu sou muito reconhecedor e fico muito feliz também por vocês. E dia 3 de julho, vote Fred Anders para a presidência do CREA, Joel Krieger para a presidência do CONFEA, Evandro, diretoria-geral da Mútua, Elisa, diretoria administrativa da Mútua e o Wellington, diretor financeiro da Mútua. Vamos fazer todos, é um trabalho, é uma equipe que está realmente imbuída no sentido de levar mais além o CREA, a Mútua. E lembre-se, o CREA é seu, a força é nossa e o trabalho é coletivo e o resultado é real. E é isso que nós vamos tocar o nosso bonde, o nosso barco, botar esse avião para voar. Vamos junto, certo, meus amigos? Certo. Muito obrigado. Vamos junto. Valeu demais. Valeuzão, Fred.